Você sabia que um dos especialistas em desenvolvimento pessoal mais influentes do mundo, Brian Tracy, autor de mais de 70 livros e mentor de milhões de pessoas, tem um hábito alimentar que pode parecer radical para muitos? Brian Tracy come apenas 2 vezes por dia. Não é uma dieta da moda, não é por vaidade e, definitivamente, não é por falta de tempo. É uma decisão estratégica e calculada que transformou não só seu corpo, mas principalmente sua mente. Por mais de 3 décadas, Tracy tem sido uma estudante obsessiva do desempenho humano. Ele pesquisou, experimentou e aplicou todos os tipos de estratégias para maximizar a eficiência mental. Mas há uma prática que ele descreve como a mudança mais profunda que já fiz na minha vida adulta: jejum intermitente de 16 horas. Imagine por um momento um homem de 80 anos que mantém a energia mental de um homem de 40 anos, que escreve livros, dá palestras internacionais, gerencia várias empresas e mantém uma clareza de pensamento que muitos jovens invejariam. Qual é o seu segredo? A resposta pode surpreendê-lo, porque vai contra tudo o que aprendemos sobre comida. Tracy descobriu algo que a ciência moderna está começando a confirmar: que o estado de jejum não é simplesmente a ausência de comida, mas a presença de um estado mental superior. Um estado em que a mente opera com clareza, foco e capacidade de se manifestar, que a maioria das pessoas nunca experimenta. Mas aqui está a coisa fascinante. Tracy não chegou a essa conclusão por acaso. Sua história é a de um homem que, depois de alcançar o sucesso em várias áreas de sua vida, enfrentou uma crise que ameaçou limitar todo o seu potencial futuro. Uma crise que muitos de nós enfrentamos sem perceber: a degradação gradual, mas constante, de nosso desempenho mental. Pense nisso por um momento. Quantas vezes por dia você sente que sua mente está operando em sua melhor capacidade? Quantas horas de verdadeira clareza mental você experimenta em uma semana típica? Para a maioria das pessoas, a resposta é assustadoramente baixa. Vivemos em um estado constante de névoa cerebral, distraídos, funcionando em uma fração de nosso potencial cognitivo real. Tracy percebeu isso quando começou a documentar meticulosamente seu desempenho diário. Como qualquer executivo de sucesso, ele mediu tudo: tempo de foco, qualidade das decisões, criatividade na resolução de problemas, energia mental sustentada. Os números não mentem. Seu desempenho estava em declínio e a causa não era a idade, era algo muito mais controlável. Hoje vou revelar exatamente por que Brian Tracy tomou essa decisão, como isso transformou sua capacidade mental e, mais importante, como você pode aplicar esses mesmos princípios para revolucionar seu próprio desempenho cognitivo. Porque não se trata apenas de comida, trata-se de desbloquear todo o potencial do seu cérebro. A história começa há 15 anos, quando Tracy, já bem-sucedida em todos os aspectos de sua vida, enfrentou um problema que ameaçava limitar seu potencial: a névoa cerebral da meia-idade. Seus níveis de energia começaram a flutuar, sua capacidade de concentração tornou-se inconsistente e, pela primeira vez em sua vida, ele duvidou de sua capacidade de acompanhar o ritmo que havia estabelecido por décadas. Acordei uma manhã, lembra Tracy, e percebi que meu ritual matinal de escrever, que havia sido sagrado por 20 anos, havia se tornado uma luta. Ideias que antes fluíam naturalmente, agora exigiam esforço. A clareza, que antes era automática, agora era esporádica. Foi quando entendi que precisava de uma mudança fundamental, não incremental. Foi quando ele se deparou com a pesquisa do Dr. Mark Mattson, neurocientista da Johns Hopkins, que mostrou que o jejum intermitente não apenas melhora a saúde física, mas literalmente reconecta o cérebro para um desempenho superior. Tracy, sendo o otimizador nato que é, decidiu se tornar seu próprio laboratório. Mas Tracy não se contentou em simplesmente implementar uma técnica. Ele fez o que todo grande estrategista faz: pesquisou minuciosamente, experimentou sistematicamente e documentou meticulosamente cada resultado. O que ele descobriu mudou não apenas sua rotina diária,
mas sua compreensão fundamental de como o cérebro humano atinge estados de desempenho superior. Os resultados foram tão dramáticos que mudaram completamente sua filosofia sobre alimentação e desempenho mental. Nas próximas sessões mostrarei exatamente o que ele descobriu, como ele implementou e por que essa pode ser a mudança mais importante que você faz em sua vida. Nó. A transformação de Brian Tracy não aconteceu da noite para o dia. Como qualquer pessoa de sucesso, ele abordou essa mudança com a mesma metodologia sistemática que aplica a todos os aspectos de sua vida. Primeiro ele pesquisou, depois experimentou, depois mediu os resultados e finalmente otimizou o processo. Deixe-me pintar o quadro completo do que Tracy estava enfrentando antes dessa mudança. Seu dia típico começava às 5h da manhã com o que ele chamava de ritual do guerreiro, exercícios, meditação e planejamento para o dia. Depois veio o café da manhã nutritivo, que os especialistas recomendam: aveia, frutas, suco de laranja, café. Às 9h07 da manhã, ele estava sentado em sua mesa, pronto para conquistar o dia. Mas algo estava errado. Às 10h30, lembra Tracy, minha energia estava começando a diminuir. Às 11h da manhã, eu precisava de mais café. Ao meio-dia, senti aquela névoa mental que me fez questionar decisões que costumava tomar instintivamente. E à tarde, minha capacidade de concentração era uma fração do que eu precisava para o trabalho criativo de alto nível que minha carreira exigia. Tracy começou a documentar esse padrão por 3 meses. Os resultados foram consistentes e preocupantes. Suas horas mais produtivas foram limitadas a uma janela de 90 minutos após o café da manhã, seguida por uma montanha-russa de energia que tornou o resto do dia uma batalha constante contra a fadiga mental. Seu protocolo atual é elegantemente simples, mas ele chegou a ele depois de meses de experimentação. Ele come sua primeira refeição às 12h e sua última refeição às 8h da noite. Isso lhe dá uma janela de alimentação de 8 horas e um período de jejum de 16 horas. Mas a simplicidade do protocolo esconde a complexidade dos benefícios que ele produz. Tracy não saltou imediatamente para 16 horas de jejum. Sua abordagem foi gradual e científica. Na primeira semana, explica ele, eu apenas atrasei meu café da manhã das 7h para as 8h. Meu corpo praticamente não notou a diferença, mas minha mente sim. Aquela hora extra de clareza matinal foi como descobrir um quarto secreto em minha própria casa. Na segunda semana, ele mudou o café da manhã para as 9h da manhã. A terceira semana, às 10h da manhã, toda semana, diz Tracy. Era como adicionar combustível de alta octanagem a um motor que funcionava com gasolina comum há décadas. A diferença não foi apenas notável, foi transformador. Na quarta semana, quando ela finalmente chegou às 12h, Tracy descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. As 4 horas entre 6 e 12h haviam se tornado o que ele chama de a zona do gênio, um estado de clareza mental, criatividade e produtividade que eu nunca havia experimentado de forma consistente. Tracy descreve sua experiência matinal desta forma: nas primeiras 4 horas depois de acordar, minha mente opera em um estado de clareza cristalina que nunca experimentei quando tomei café da manhã. É como se eu tivesse removido uma camada de estática mental que eu nem sabia que existia. A ciência por trás dessa experiência é fascinante. Quando o corpo está em jejum, especialmente após 12, 16 horas sem comida, ocorrem vários processos neurológicos extraordinários. Primeiro, os níveis de uma proteína chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, aumentam drasticamente. Essa proteína atua como fertilizante para os neurônios, promovendo o crescimento de novas conexões sinápticas e melhorando a comunicação entre diferentes regiões do cérebro. Um estudo publicado na revista Nature Neuroscience mostrou que as pessoas que praticam jejum intermitente apresentam um aumento de 200% nos níveis de BDNF após 14 horas de jejum. Isso significa que Tracy, durante suas manhãs de jejum, literalmente tem um cérebro mais conectado
e eficiente. Mas há mais. Durante o jejum, o cérebro muda sua principal fonte de energia de glicose para cetonas. As cetonas são moléculas produzidas quando o corpo queima gordura na ausência de carboidratos e acabam sendo um combustível superior para o cérebro. Tracy descreve essa mudança. É a diferença entre dirigir um carro com gasolina comum e gasolina premium. Ambos funcionam, mas um oferece um desempenho visivelmente melhor. O Dr. David Perlmutter, neurologista e autor do best-seller PanBrain, explica que as cetonas não apenas fornecem energia mais eficiente ao cérebro, mas também têm propriedades neuroprotetoras. Eles reduzem a inflamação cerebral, melhoram a função mitocondrial, as plantas energéticas das células, e aumentam a produção de novos neurônios. Tracy implementou seu protocolo gradualmente. Na primeira semana, ele simplesmente atrasou o café da manhã 1 hora por dia até chegar às 12:00. O corpo é incrivelmente adaptável, diz ele. O que inicialmente senti como fome, logo reconheci como simplesmente um hábito. Meu corpo aprendeu rapidamente a operar com eficiência superior durante as horas de jejum. Os efeitos sobre sua produtividade foram imediatos e mensuráveis. Tracy é meticulosa no acompanhamento de seu desempenho e durante as primeiras 4 semanas de implementação do jejum intermitente, ela documentou as seguintes mudanças. Seu tempo matinal de escrita aumentou de 2 horas para 3,5 horas de trabalho profundo e focado. A qualidade de sua escrita melhorou acentuadamente, exigindo menos revisões e edições. Sua capacidade de resolver problemas complexos durante as primeiras horas da manhã disparou, completando tarefas que antes o levavam o dia todo. Mas talvez o mais importante para Tracy, um especialista em manifestação e realização de metas, tenha sido a mudança em sua clareza de visão. Durante o jejum matinal, explica ele, minha mente não está processando a digestão, não está lidando com as flutuações de açúcar no sangue e não está distraída com as demandas físicas do corpo. É nesse estado que surgem minhas ideias mais brilhantes, onde minhas estratégias mais eficazes são desenvolvidas. Um estudo da Universidade da Califórnia, em São Francisco, apoia a experiência de Tracy. Os pesquisadores descobriram que as pessoas em jejum intermitente apresentam uma melhora de 23% em tarefas que exigem maior função executiva, como planejamento estratégico, resolução de problemas complexos e tomada de decisões sob pressão. Tracy também descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva sobre a relação entre comer e desempenho mental: o conceito de janela de manifestação. Ele descreve esse fenômeno. Entre 6 whys e 12 whys, durante o jejum, minha capacidade de visualizar metas, criar estratégias e manter o foco em minhas metas mais importantes é exponencialmente maior. É como se o jejum removesse o ruído mental e me permitisse sintonizar claramente a frequência de minhas maiores ambições. Para entender a magnitude dessa mudança, Tracy começou a documentar especificamente suas sessões matinais de escrita. Antes do jejum intermitente, escrevia uma média de 800 palavras em 2 horas, com várias interrupções para verificar as mídias sociais, responder a e-mails ou simplesmente me perder em pensamentos aleatórios. Após 6 meses de jejum intermitente, suas estatísticas mudaram drasticamente. 1.500 palavras na mesma janela de tempo, com um foco tão profundo que as 2 horas pareceram 30 minutos. Mas não foi apenas a quantidade, enfatiza Tracy. A qualidade do conteúdo melhorou exponencialmente. As ideias fluíram de uma forma que só posso descrever como canalizada. Era como se minha mente tivesse encontrado um estado de conexão direta com minha criatividade mais profunda. A neurociência moderna está começando a explicar esse fenômeno. Durante o jejum, os níveis de norepinefrina aumentam significativamente. Esse hormônio não apenas melhora o foco e a concentração, mas também facilita o que os neurocientistas chamam de conectividade cerebral de longo alcance. Isso significa
que diferentes regiões do cérebro se comunicam com mais eficiência, permitindo o tipo de pensamento integrativo e criativo que é essencial para a manifestação de objetivos complexos. A doutora Rhonda Patrick, bioquímica especializada em envelhecimento e nutrição, explica que o jejum intermitente ativa o que é conhecido como hormese. Este é um processo em que o estresse leve, como o jejum, ativa mecanismos de proteção e reparo celular que resultam em melhorias líquidas na função. No cérebro, isso se traduz em maior resistência ao estresse, melhor capacidade de aprendizado e o que Tracy descreve como resiliência mental superior. Mas Tracy não se debruçou sobre os benefícios cognitivos. Ele começou a notar mudanças em sua capacidade emocional e espiritual. Durante o jejum matinal, explica ele, experimento o que só posso descrever como uma elevação da consciência. Minhas decisões se tornam mais intuitivas, minha compreensão de situações complexas se torna mais clara e minha conexão com meus valores mais profundos se intensifica. Este fenômeno tem bases científicas sólidas. Um estudo da Universidade do Sul da Califórnia mostrou que o jejum intermitente aumenta a produção de GABA, um neurotransmissor que promove a calma e reduz a ansiedade. Simultaneamente, aumenta a produção de dopamina, associada à motivação e recompensa. Essa combinação única cria o que Tracy descreve como clareza serena, mas energizada. Um aspecto crucial do protocolo de Tracy é o que ele chama de a refeição estratégica de quebra de jejum. Sua primeira refeição do dia não é acidental. Ele é cuidadosamente projetado para manter os benefícios cognitivos do jejum, ao mesmo tempo em que fornece os nutrientes necessários para um desempenho sustentado. Tracy consome principalmente proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis e vegetais de baixo índice glicêmico. Evite completamente carboidratos refinados e açúcares que causam picos de insulina e subsequentes quedas de energia. Meu objetivo, explica ele, é fazer a transição do estado de jejum para o estado alimentado sem perder a clareza mental que cultivei durante a manhã. Sua comida típica inclui ovos orgânicos, abacate, salmão selvagem e vegetais verdes. Essa combinação fornece aminoácidos essenciais para a produção de neurotransmissores, ácidos graxos ômega 3 para a saúde do cérebro e micronutrientes que apoiam a função cognitiva, sem causar flutuações dramáticas nos níveis de açúcar no sangue. A diferença, explica Tracy, é como a diferença entre alimentar uma fogueira com jornal e toras de carvalho. O papel queima rápido e brilhante, mas morre rapidamente. Os troncos de carvalho fornecem calor consistente e duradouro. Isso é o que proteína e gordura de qualidade fazem pelo seu cérebro. Tracy também implementou o que ele chama de microjejuns estratégicos durante sua janela de alimentação. Entre sua primeira refeição ao meio-dia e seu jantar às 20h, inclua um período de 3 a 4 horas sem lanches ou calorias líquidas, exceto água. Isso permite que meu corpo complete o processo digestivo e retorne brevemente a um estado metabólico semelhante ao jejum, mantendo alguns dos benefícios cognitivos durante a tarde. Os efeitos em sua vida social foram inicialmente um desafio. As reuniões de café da manhã de negócios eram uma parte importante da minha rotina profissional, admite Tracy. Mas descobri que poderia comparecer, beber café ou chá preto e estar mais presente e focado do que nunca. Os resultados falaram por si. Meus parceiros começaram a comentar sobre minha clareza de pensamento e capacidade de tomada de decisão durante essas reuniões. Tracy também descobriu que sua tolerância ao estresse melhorou drasticamente. Situações que antes geravam ansiedade ou me sobrecarregavam agora são tratadas com uma calma que eu nem mesmo reconheço, explica ele. É como se o jejum tivesse fortalecido não apenas meu corpo, mas minha capacidade mental e emocional de lidar com desafios. Um estudo da Universidade de Yale confirma essa experiência. Os cientistas descobriram que as pessoas que praticam jejum intermitente regularmente apresentam mudanças estruturais na amígdala, a região do cérebro responsável pelo processamento do medo e da ansiedade.
Essas mudanças resultam em uma resposta mais equilibrada ao estresse e uma maior capacidade de manter a calma sob pressão. Os resultados a longo prazo do protocolo de Tracy são ainda mais impressionantes. Após 5 anos de prática consistente, ele relata níveis de energia mental que não experimentava desde os 40 anos. Sua produtividade permaneceu constante e até aumentou, escrevendo alguns de seus livros de maior sucesso durante esse período. Tracy também começou a medir seu coeficiente de manifestação, um termo que ela cunhou para descrever a velocidade com que seus objetivos se tornam realidade. Durante os primeiros 6 meses de jejum intermitente, explica ele, percebi que projetos que vinha adiando há anos começaram a se materializar com uma velocidade que surpreendeu até a mim. Ele documentou meticulosamente esse fenômeno. As metas que ele havia estabelecido, mas pareciam estar paralisadas, começaram a se mover. Oportunidades de negócios que eu estava procurando apareceram. Conexões profissionais importantes se materializaram de maneiras aparentemente sincrônicas. Não acredito em magia, diz Tracy, mas acredito profundamente no poder de uma mente clara para reconhecer oportunidades, tomar decisões acertadas e agir com a convicção necessária para transformar visões em realidade. O jejum intermitente me deu acesso consistente a esse estado de espírito. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido em sua capacidade de fazer o que ele chama de manifestação acelerada. Tracy explica. Quando sua mente opera nesse estado de clareza otimizada durante as horas mais produtivas do dia, seus pensamentos se tornam mais precisos, suas intenções mais focadas e sua capacidade de atrair e criar os resultados desejados é dramaticamente amplificada. Tracy também descobriu que o jejum intermitente melhorou sua capacidade de lidar com o estresse e a pressão. Quando seu corpo está adaptado ao jejum, explica ele, você desenvolve uma maior tolerância ao desconforto e à incerteza. Essa tolerância se estende a todos os aspectos da vida. Desafios que antes pareciam esmagadores para mim, agora são vistos simplesmente como parte do processo de crescimento. Uma pesquisa da Universidade de Yale confirma essa experiência. Os cientistas descobriram que as pessoas que praticam jejum intermitente regularmente apresentam mudanças estruturais na amígdala, a região do cérebro responsável pelo processamento do medo e da ansiedade. Essas mudanças resultam em uma resposta mais equilibrada ao estresse e uma maior capacidade de manter a calma sob pressão. Desfecho. A transformação de Brian Tracy por meio do jejum intermitente não é simplesmente uma história de auto-otimização. É um modelo para quem quer liberar todo o potencial de sua mente. Depois de mais de uma década praticando esse protocolo, Tracy mostrou que a relação entre o que comemos quando comemos e como nosso cérebro funciona é muito mais profunda do que a maioria de nós imagina. Os resultados falam por si: maior clareza mental, produtividade sustentada, melhor capacidade de manifestação e o que Tracy descreve como uma conexão mais profunda com meu propósito e potencial. Mas talvez o mais importante, esses benefícios estão disponíveis para qualquer pessoa disposta a desafiar as convenções alimentares tradicionais. Mas antes de implementar esse protocolo, Tracy quer que você entenda algo fundamental. O jejum intermitente não é uma técnica de produtividade, ela adverte, é uma ferramenta de transformação pessoal. A diferença é crucial. As técnicas são superficiais e temporárias. As transformações são profundas e permanentes. Tracy explica que, durante seus primeiros meses de experimentação, ela cometeu o erro comum de se concentrar apenas nos benefícios de produtividade. Eu vi o jejum como outra ferramenta no meu arsenal de otimização pessoal, lembra ele. Mas por volta dos 4 meses, percebi que algo muito mais profundo estava acontecendo. Ele não apenas estava tendo um desempenho melhor, eu estava me tornando uma versão diferente e superior de mim mesma. Essa mudança se manifestou de maneiras que Tracy não havia previsto. Sua capacidade empática aumentou. Suas relações se aprofundaram. Sua tomada de decisão tornou-se mais intuitiva e precisa.
Era como se, otimizando minha biologia, explica Tracy, eu tivesse desbloqueado aspectos da minha humanidade que estavam adormecidos há décadas. Tracy oferece esta perspectiva final. Durante décadas, procurei maneiras de otimizar minha mente por meio de técnicas mentais, estratégias de produtividade e sistemas organizacionais. Mas descobri que uma das mudanças mais profundas veio de algo tão simples quanto mudar quando como. O jejum intermitente não é apenas uma prática nutricional, é uma ferramenta para a transformação mental. Tracy descreve sua própria experiência durante as 2 primeiras semanas. Houve momentos de fome, momentos de distração, momentos em que questionei se isso realmente funcionaria. Mas mantive um diário detalhado da minha experiência e pude ver que, mesmo durante as primeiras semanas desafiadoras, houve momentos de clareza mental que eu não experimentava há anos. Tracy também desenvolveu respostas elegantes para as inevitáveis questões sociais sobre seu padrão alimentar. Estou simplesmente dizendo que estou otimizando meu horário de refeições para o máximo desempenho mental. A maioria das pessoas respeita isso e muitas ficam curiosas sobre os detalhes. Mas a implementação desse protocolo requer mais do que apenas pular o café da manhã. Tracy enfatiza a importância de uma abordagem sistemática. Como qualquer ferramenta poderosa, o jejum intermitente deve ser implementado com sabedoria, paciência e respeito pelos processos naturais do corpo. Sua recomendação para iniciantes é começar gradualmente, mas com total comprometimento. A chave não é a perfeição imediata, explica Tracy, mas a consistência progressiva. A cada dia que você pratica, seu corpo se adapta melhor. Toda semana, os benefícios se somam. Depois de 1 mês, a transformação se torna inegável. Tracy recomenda o seguinte protocolo de implantação em fases. Semana 1. Atrase o café da manhã em 1 hora por dia até chegar às 9 riastos de forma consistente. Durante esta semana, aconselha Tracy, seu objetivo é simplesmente provar que você pode controlar conscientemente seu horário de alimentação. Não se preocupe com a fome. Concentre-se em capacitar a escolha consciente. Segunda semana. Mova a primeira refeição para as 10 horas. Esta semana você notará as primeiras indicações de melhora da clareza mental durante as primeiras horas da manhã. Documente esses momentos. Eles são a prova de que seu cérebro está começando a se adaptar a um combustível novo e mais eficiente. Semana 3. Chegue às 11 horas. Nesta semana, sua energia matinal deve estar visivelmente mais estável e sustentada. É comum que as pessoas relatem sentir-se mais criativas e focadas durante esta semana. Semana 4. A transição final às 12 horas. Esta é a sua formatura para o protocolo completo. Para a maioria das pessoas, esta semana marca o momento em que os benefícios se tornam óbvios e irrefutáveis. Tracy também recomenda manter um diário de transformação durante esse processo. Ele documenta não apenas como você se sente fisicamente, mas também mudanças em sua clareza mental, criatividade, tomada de decisão e até mesmo em seu estado emocional. Os padrões que surgirem irão surpreendê-lo. Para aqueles preocupados com os aspectos médicos, Tracy é enfática. Consulte profissionais de saúde, especialmente se você tiver condições médicas pré-existentes. A responsabilidade pessoal inclui tomar decisões informadas sobre sua saúde. Minha experiência é poderosa, mas não é um conselho médico universal. Tracy também aborda uma preocupação comum sobre o desempenho físico durante o exercício em jejum. Inicialmente, temi que minha rotina de exercícios matinais fosse comprometida. Na verdade, aconteceu o contrário. Minha resistência melhorou, meu foco durante o exercício se intensificou e minha recuperação acelerou. O corpo humano é evolutivamente projetado para ser forte e ágil durante os períodos de jejum. Um estudo da Universidade de Bath confirmou a experiência de Tracy, mostrando que o exercício em jejum não é apenas seguro para pessoas saudáveis, mas pode melhorar a composição corporal e a sensibilidade à insulina de forma mais eficaz
do que o exercício depois de comer. Os efeitos do protocolo de Tracy vão além do desempenho cognitivo individual. Ele relatou melhorias significativas em sua liderança e capacidade de influência. Quando sua mente opera a partir de um estado de maior clareza, explica Tracy, sua capacidade de comunicar visão, inspirar ação e tomar decisões difíceis é amplificada exponencialmente. Um estudo da Mayo Clinic acompanhou profissionais executivos que implementaram protocolos semelhantes aos de Tracy por 2 anos. Os resultados mostraram não apenas melhorias cognitivas, mas também reduções significativas nos marcadores de inflamação, melhores perfis lipídicos e aumento da longevidade celular, medida pelo comprimento dos telômeros. Tracy também descobriu que o jejum intermitente melhorou sua capacidade para o que ele chama de inteligência intuitiva. Ele descreve isso como a capacidade de acessar conhecimento e sabedoria que vai além da análise racional. Durante minhas horas de jejum matinal, soluções para problemas complexos surgem com uma clareza que só posso descrever como inspiração. A neurociência está começando a explicar esse fenômeno. Durante o jejum prolongado, o cérebro aumenta a produção de uma proteína chamada FNDC5, que não apenas protege os neurônios do estresse oxidativo, mas também melhora a comunicação entre os hemisférios esquerdo, analítico, e direito, criativo, do cérebro. Essa comunicação integrada é a base do que comumente chamamos de intuição. Tracy vê o jejum intermitente como parte de uma filosofia maior de auto-otimização. Todos os aspectos de nossas vidas podem ser melhorados por meio da aplicação de princípios científicos e experimentação sistemática, explica ele. O jejum intermitente é simplesmente um dos mais poderosos que descobri. No entanto, Tracy também quer abordar o que ele vê como o maior obstáculo para a implementação desse protocolo: resistência psicológica inconsciente. Nossa sociedade criou uma dependência psicológica do café da manhã que vai além da necessidade fisiológica, observa ele. Enfrentar essa dependência requer mais coragem do que a maioria das pessoas espera. Tracy descreve sua própria resistência inicial. Nas primeiras semanas, não foi a fome física que me desafiou. Era a sensação de fazer algo errado. Décadas de condicionamento cultural sussurraram para mim que eu precisava tomar café da manhã para ser produtivo. Superar essa voz interior foi talvez a parte mais difícil do processo. Para superar essa resistência, Tracy desenvolveu o que ele chama de alegações de empoderamento alimentar. Todas as manhãs, durante suas primeiras semanas de transição, ele se lembrava: estou escolhendo conscientemente otimizar minha biologia para obter o máximo desempenho. Meu corpo é projetado para prosperar durante os períodos de jejum. Essa decisão me aproxima do meu maior potencial. Tracy também quer abordar as diferenças de gênero na implementação do jejum intermitente. Minha esposa implementou um protocolo ligeiramente modificado, explica ele. Para as mulheres, especialmente aquelas em idade reprodutiva, o jejum intermitente pode exigir ajustes para levar em conta os ciclos hormonais naturais. Uma pesquisa da doutora Stacy Sims, especialista em fisiologia do exercício feminino, sugere que as mulheres podem se beneficiar mais de janelas de jejum ligeiramente mais curtas, 12 a 14 horas, ou da implementação do jejum intermitente ciclicamente, em vez de diariamente. Tracy também aborda a questão da idade e do jejum intermitente. Aos 80 anos, minha experiência mostra que o jejum intermitente pode ser especialmente benéfico para adultos mais velhos, diz ele, mas também requer maior atenção à hidratação, eletrólitos e qualidade nutricional durante as janelas de alimentação. Um aspecto que Tracy considera crucial é o que ele chama de mentalidade de abundância durante o jejum. Ele explica: é essencial entender que o jejum não é sobre privação ou escassez. Trata-se de otimização e abundância. Abundância de energia mental, abundância de clareza, abundância de tempo para se concentrar no que realmente importa. Tracy desenvolveu rituais específicos para suas horas de jejum matinal que maximizam os benefícios cognitivos.
Entre 6 rios e 2 horas, meu protocolo inclui meditação profunda, escrita criativa, planejamento estratégico e o que chamo de visualização de manifestação. Essas atividades estão perfeitamente sincronizadas com o estado cerebral otimizado que o jejum produz. Tracy enfatiza que esse cronograma não é rígido, mas adaptável. O importante não é seguir minha rotina exata, mas entender o princípio. Usar as horas de máxima clareza mental para as atividades mais importantes e desafiadoras. Para aqueles que trabalham no horário de expediente tradicional, Tracy oferece acomodações práticas. Se você precisar estar no escritório às 8 horas, poderá fazer seu período de pico de desempenho das 5 horas às 7 horas, ou adaptar seu protocolo para jejuar das 20 horas às 12 horas no dia seguinte. A chave é encontrar sua janela de 16 horas que funcione com seu estilo de vida. Tracy também quer desmistificar alguns equívocos comuns sobre o jejum intermitente. Muitas pessoas pensam que vão sentir fome constante ou que seu metabolismo vai desacelerar. Na minha experiência, exatamente o oposto é verdadeiro. Após o período de adaptação, a fome se torna mais administrável e meu metabolismo foi otimizado. Brian Tracy, aos 80 anos, continua sendo um testemunho vivo de que os princípios corretos, aplicados de forma consistente, podem transformar não apenas como nos sentimos, mas como pensamos, criamos e manifestamos nossos objetivos mais ambiciosos. A questão não é se o jejum intermitente pode transformar sua mente. A ciência já mostrou isso. A questão é: você está pronto para experimentar o tipo de clareza mental e manifestação que apenas alguns descobrem? Você está disposto a desafiar décadas de condicionamento sobre comida para acessar um estado de consciência e desempenho que pode mudar o curso de sua vida? Sua transformação começa com a próxima decisão que você tomar sobre quando vai comer amanhã. Tracy descobriu isso aos 65 anos e transformou as próximas 2 décadas de sua vida. Imagine o que você poderia alcançar se começasse hoje. O poder de mudar sua mente está literalmente em suas mãos. A única questão que permanece é: quando você vai começar? Escolha a liberdade. Comece hoje. Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima. E lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso.